E aí, Fala, Thiago, boa Marcelo. noite. E aí, Tudo, tudo certo? tudo bem? E você? Como é que tá aí? Tudo bem também. Noite fria em Salvador, né? Pois é, rapaz, noite chuvosa e fria, aqui tá ventando bastante. Aham. Interessante é que das 6 lives que a gente organizou pelo Topo Money, essa é a primeira que quem vai falar chegou antes do público, vamos dizer assim, né? Por enquanto estamos só nós dois aqui na live. Rapaz, uma vez eu fiz um curso que, enfim, tinha um ditado lá que quem chega na hora chega atrasado. Então tem que chegar antes. Faz sentido sim, Thiago. E como E é que estão você, as coisas? só uma dúvida, você vai deixar aberto direto e vai até às 8h50, né? Que é 1 hora de live, não é isso? O Instagram ele permite 1 hora, né? Uhum, Algumas, como se prolongaram mais, com pergunta e tal, uhum, eu aviso quando tá faltando 2 minutos, 1 minuto e meio, aviso que a gente uhum. vai encerrar e voltar. Aí encerro Entendi. e a gente começa outra, né? Para Sim. complemento mesmo. Eu acho que Uhum. aqui durou mais, terminou durando 1 hora e meia, 1 hora e 40 no total. Caramba, legal. Qual foi o tema? Eu acho que foi logo a primeira de Antônio Carvalho, que era sobre aspectos mesmo assim, de comportamento financeiro e tal, de uma forma geral. Uhum. Uhum. E aí foi uma que durou mais. Uhum. Legal, legal. Mas é isso. E como é que estão as coisas na Planejar? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Essa semana a gente comemorou 20 anos, né? Pô, legal. A gente teve uma live, inclusive, ontem, né? Enfim, os fundadores participaram, foi bem Certo. legal, foi bem legal, né? Ó, minha mãe tá aí na live, a mãe prestigiando. Muito bom. Boa noite. Ah, Boa pois noite, é, obrigado. pois é, então foi bem interessante, né? Que na verdade se quiser a gente pode até falar novamente depois, foi meio que o marco da carreira do planejador financeiro aqui no Brasil, né? Sim, Que foram alguns profissionais que tiveram contato com a certificação e, enfim, com esse modo do planejamento financeiro, do planejador financeiro lá nos Estados Unidos, e aí acabaram vindo para cá, e aí na época eles fundaram, não sei se você lembra, o IBCPF, Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros. certo. IBCPF, lembra? Exatamente, IBCPF. E aí o Instituto, na época, ele foi justamente fundado com esse intuito de trazer a certificação do CFP para cá. Sim, E aí depois o Instituto acabou se tornando a associação, né, que é a Planejar, que acho que até, certo. vamos dizer assim, tem mais a ver com o propósito, enfim, ficou mais adequado, nome fácil também É, de memorizar, né, e tudo a ver também com o tema. sim. Então, foi bem legal. Então, somos relativamente jovens ainda, né? Pois é, mas 20 anos já é bastante tempo. Eu não sabia Já é que bastante tempo. a Planejar já Verdade. existia há tanto tempo. E essa Verdade. tendência de nome saindo de sigla e usando palavra é uma coisa que eu tenho visto, por exemplo, em partido político. Sim, Você vê que agora tem Novo, Podemos, Democratas, né? exatamente. E Exatamente. Rede. Então, Ah, assim, acho que essa coisa de sigla está caindo muito em desuso e uhum. sendo substituída por palavras fica mais fácil mesmo de É, memorizar. fica mais fácil, acho que gera uma identidade, né? Acho que É, é mais fácil do público compreender, né? Aí entrou a mãe e entrou o pai em seguida, tá vendo? Todo mundo muito bom. prestigiando. Legal, legal, família Sempre, prestigiando. sempre Obrigado. presentes, sempre presentes, né? Ah, com certeza, com certeza. E você lá, muito trabalho? Pô, nem fala, cara. Assim, a demanda cresceu de uma forma geral no banco, de uma forma assustadora e que até para a gente dar conta tá difícil. Uhum. Então, as agências todas no geral estão muito sobrecarregadas e os processos estão mais lentos. Então, assim, Sim, acho que faz parte da situação. Muita uhum. gente está procurando crédito também de uma forma meio no desespero, né? Sim, Porque 2 meses ou já um pouco mais de 2 meses fechado, tendo que mudar modus operandi, mudar como vai conseguir
prospectar negócio, como é que vai ganhar dinheiro. Tem negócios que estão completamente paralisados. Eu que fui conselheiro no Bahia, acompanho muito, tenho visto que esse segmento está sofrendo demais de futebol, porque parou mesmo. E muito da receita dos clubes depende de televisão, e aí não tem jogo acontecendo, então interfere, né? Muita gente tá sofrendo, a gente fica aqui torcendo que a situação possa normalizar, né? Já tem alguns governos falando em começar aos poucos a normalizar as atividades, né? O Dória já falou isso em São Paulo para a partir da semana que vem começar alguma coisa. O Neto às vezes fala aqui também. A gente fica aguardando Eu que já possa percebi começar. uma mudança de linguagem, né? Acho que, não sei se foi ontem ou foi hoje, o Rui já falando que tem um sentimento aí que as coisas estão estabilizando. Viu a notícia também Sim, que de ontem para hoje diminuiu 10% a ocupação das UTIs, né? isso. Então já tem vamos dizer assim, algumas sinalizações de que as coisas voltem a funcionar agora nesse mês de junho, né? Mas ainda aos poucos, né? E é aquela coisa que eu Sim. falo, os relacionamentos com bancos você sempre de alguma forma tem que ter, né? Principalmente os bancos de fomento. Sim. E não deixar para a última hora, né? Só quando precisa, porque aí obviamente você vai entrar no final da fila, né? Não tem. É, exato, exato. A gente tem muitas empresas que já eram clientes do banco que estão dando entrada nesses pedidos de crédito emergencial e que aí naturalmente já fica mais fácil, porque às vezes já tem um cadastro atualizado, a gente só vai precisar atualizar um limite, então tem etapas a menos que facilitam a gente acelerar as coisas para eles e que já dificultam um pouco mais no caso de uma empresa que está iniciando o relacionamento. Exatamente. Mas é isso, Thiago. Deu 8 horas agora. Acho que a partir de agora é que o pessoal deve começar a chegar realmente. A gente torce que comece a chegar logo para podermos começar, né? Sim, claro. Mas é isso. E hoje você está só na Planejar ou você está exercendo o trabalho de planejador financeiro em alguma Não, empresa? na verdade, hoje eu sou sócio, né, da Life, Finanças Da Life. Pessoais. Na verdade, o trabalho da Planejar é um trabalho voluntário, né? Então, Isso. eu sou embaixador aqui da região Bahia, né? E como embaixador, a gente tem essa missão aí de promover, né, a questão do planejamento financeiro e também da excelência da certificação, enfim, a formação dos profissionais. Isso daí é algo que a gente preza bastante, né? E aí atuar de maneira regionalizada foi a forma que a gente encontrou de estar mais perto, né? Porque querendo ou não, a Tá. Planejar fica mais concentrado em São Paulo, né? Só para Sim. você ter uma ideia, ainda no eixo Rio-São Paulo é onde está concentrado praticamente um pouco mais de 70% dos profissionais certificados, né? Então, tendo essas Sim. embaixadas é uma maneira da gente estar mais perto também enfim, ajudar os profissionais, né? E aí, apenas a gente ia ter um primeiro evento, na época estava marcado exatamente para o final de março, né? A gente ia Sim. falar sobre investimentos alternativos, né? Enfim, já tinha uma agenda aí para primeiro semestre até meio do segundo semestre, a gente já tinha uma agenda de eventos que a gente ia fazer aqui, né? Certo. Só que aí com essa questão da pandemia a gente suspendeu inicialmente, mas estão acontecendo eventos obviamente online, né? Mas o online você não tem meio que a regionalização, né? Enfim, qualquer Sim. pessoa no Brasil pode de alguma forma acessar o que é interessante também, né? Enfim, Entendi. você com essa questão de todo mundo tá aí no digital, enfim, a gente consegue alcançar mais pessoas também, né? Então tem sido Certo. bem interessante, bem interessante. E a Planejar, Thiago, ela está regionalizada assim por estado, essas embaixadas? Tem alguma outra forma de segmentação ou é por estado mesmo? Então, basicamente hoje tem sido por estado, né? Uhum. Eventualmente, a gente tem aí um embaixador cuidando de mais de um estado, né? Isso vai depender muito. E aí, Certo. a,
quando, por exemplo, vamos supor, ele sou responsável pela Bahia e vamos supor que agora eu estou responsável pelo Pará. Dependendo do número de profissionais, vai ter um vice-embaixador lá, né? Espírito Santo começou assim. Espírito Santo começou como uma vice-embaixada do Rio de Janeiro, né? Certo. E aí depois acabou se transformando numa embaixada, porque aí foi tomando relevância. Então hoje a gente tem Santa Catarina, a gente tem Bahia, tem Pernambuco, tem Espírito Santo, enfim, temos alguns. A gente só não tem Rio de Janeiro, na verdade, Rio de Janeiro hoje é a maior embaixada, né? Até porque Certo. a gente não tem em São Paulo, porque São Paulo é a sede, né? Então, Tá. basicamente, tudo acontece lá. Então, em termos de representatividade, o Rio de Janeiro acaba sendo a maior embaixada. E também é a segundo maior estado, barra cidade também, com o maior número de profissionais, né? Certo. Então, cada vez mais, vamos dizer assim, a gente vai se espalhando pelo Brasil, né? Perfeito. Tiago, agora estou vendo o pessoal começando a chegar, então Vamos lá. vamos começar assim de uma maneira mais Oficialmente. formal, oficialmente, isso. Boa noite a todos que estão presentes aqui. Eu sou Marcelo Ferreira, economista e educador financeiro. Faço parte também do projeto Topo Money de educação financeira e estou hoje aqui nesta sexta e última live do ciclo de lives que a gente resolveu organizar nesse período, com o Tiago Teixeira, que é administrador, planejador financeiro pessoal e embaixador da Planejar aqui na Bahia. A Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros. O planejador financeiro, que é um profissional importante e acho que já deveria estar ocupando mais espaço na vida das pessoas, justamente pelo conteúdo e pelas possibilidades de solução que pode trazer para as famílias. E aí agora eu passo a palavra para Tiago, fazer suas considerações iniciais, dando novamente boa noite a todos e mandando um abraço para as professoras Aline Rosário e Ana Paim, que têm acompanhado as nossas lives e estão sempre conosco. Valeu, Tiago. Boa noite, obrigado e pode começar suas considerações. Boa noite. Eu só vou fazer uma observação, porque eu já te conheço, né? Então, você sempre Isso. esquece de falar que você é escritor. Eu São, tenho uns são livros quantos livros? publicados, sim, Alguns três livros agora. publicados, né? Alguns, mas então isso Três é agora. importante. Isso é importante. Três, Tiago. Grande relevância e grande conteúdo, Obrigado, amigo. né? Então, primeiramente eu agradeço, né, o convite, assim, a sua iniciativa, enfim, a sua contribuição como, enfim, seja na sua atividade do dia a dia no banco, seja como Valeu. professor, seja como educador, enfim, o trabalho que você desenvolve realmente é de grande relevância, né? Então, basicamente, eu acho que Certo. aqui a ideia é que a gente possa trocar, vamos dizer assim, a experiência e que eu possa, enfim, contribuir com vocês também, no sentido de justamente passar para todo mundo que está assistindo, né, quem é o planejador financeiro, como é que trabalha o planejador financeiro, como é que é essa carreira no Brasil, né? De que maneira as pessoas de alguma forma podem recorrer ou podem ser ajudadas por um planejador financeiro, justamente porque, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar oficialmente, né? Sim. Aqui no Brasil, se a gente tiver como um marco oficial, que foi justamente a fundação da Planejar, há 20 anos atrás, né? Então, muito tempo, mas ao mesmo tempo menos tempo do que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que a gente tem essa profissão aí desde a década de 60. Então, lá eles estão muito mais à frente, inclusive em termos de número de profissionais certificados, né? Então, acho que essa é uma das minhas missões também como embaixador, né? Fazer com que tanto o Sim. planejamento quanto o profissional planejador financeiro ele seja cada vez mais conhecido, né, e que as pessoas possam se planejar e serem também ajudadas por um planejador financeiro. Legal, Tiago. Legal. Muito bom. Antes de eu começar a fazer perguntas ao Tiago, quero já avisar que vocês podem começando a pensar aí o que vocês querem saber a respeito do planejador financeiro pessoal para a gente conversar com o Tiago também. Podem botar as perguntas no chat que a gente vai
repassando e vamos fazendo o nosso bate-papo aqui da melhor forma possível. Tiago, como é que você descobriu essa carreira? Porque eu sei que não tem muitos profissionais no país com essa certificação, a CFP, que Uhum, habilita para o trabalho de planejador financeiro pessoal. Então, eu uhum. queria saber como é que você chegou a isso e como você descobriu essa carreira. Legal. Enfim, acho que a minha história é um pouquinho curiosa, interessante, né? Todo mundo pergunta se eu sou economista, mas não, eu sou administrador de formação, tá? Enfim, nunca, de fato, durante a faculdade, até pouco depois de formado, eu não imaginava sequer trabalhar no mercado financeiro, né? Tanto que durante a faculdade, eu acabei, basicamente, passei mais da metade da faculdade trabalhando em um local só, né? E na área Certo. de gestão de pessoas. Então, eu trabalhava muito com recrutamento, seleção, treinamento. Então, enfim, jamais imaginei. Meu foco, de alguma forma, era pessoas, né? Apesar de ter, até na faculdade, facilidade, né, com a parte de exatas, Tá? naquele momento ali nunca me passou pela cabeça em trabalhar no mercado financeiro, nem com números, né, de um modo geral. Então, Certo. enfim, eu me formei e aí nesse lugar que, enfim, eu estagiava não tinha uma oportunidade de contratação, né? Enfim, e aí eu acabei tendo uma breve experiência ali de basicamente 3 meses na área de logística até, né? A logística numa terceirizada de logística, era uma belga que prestava serviço de logística na área petroquímica. Certo. E depois eu tive uma indicação para poder trabalhar em um banco, né? Um banco chamado Daicoval, que é um banco lá de São Sim. Paulo, da família Dayan, né? Que tem, enfim, escritórios no Brasil inteiro. E tinha uma profissional lá que queria sair de licença maternidade. Então, tinha essa oportunidade aí. Então, entrei lá como terceirizado, né? E comecei vamos dizer assim, a me interessar pelo tema, né? Então, no primeiro momento foi muito mais uma forma de me ingressar no mercado de trabalho e tive, vamos dizer assim, a felicidade de acabar gostando, né? Então, naquela época também, enfim, Certo. eu tirei a licença maternidade dela, o banco estava crescendo aqui em Salvador, então ela retornou, Sim. enfim, a equipe acabou aumentando e aí eu fui galgando os passos ali dentro do banco, né? Então, enfim, de terceirizado virei assistente, de assistente virei gerente trainee, e aí fui crescendo. E naquela época o banco ele estava ali tendo, vamos dizer assim, um tipo, como era um banco que basicamente ainda é, né, o core do banco, trabalha ali basicamente com empresas, né? O banco ele também estava montando algumas áreas para poder assessorar mais, vamos dizer assim, os sócios dessas empresas, né? Então foi Certo. aí que eu comecei a ter também mais contato com a parte de investimentos. E aí também foi nessa época que eu comecei, vamos dizer assim, a me certificar, né? Então eu tirei lá a certificação mais básica, o CPA 10, etc. Sim. E aí teve um processo seletivo para trabalhar no Itaú Unibanco como consultor de investimentos, né? Tá. Então, como essa área é uma área que eu já estava estudando, me especializando, eu fui, participei do processo seletivo, passei, e aí eu fui passar um tempo lá em São Paulo, né, em treinamento, mais ou menos uns 4 meses. Então lá, o programa bem completo, enfim, estudei para tirar a CPA 20, e ali eu comecei a conhecer de uma maneira mais profunda, porque o Itaú é um mundo, né? E você lá Certo. na matriz, todas as áreas se apresentando. E engraçado que eu voltei de lá, né, para ser consultor de investimentos do segmento Uniclass, mas eu já voltei de lá com o objetivo de chegar até o private do banco, né, que era o segmento que Sim. atendia ali as grandes fortunas, né? E nessa época que eu estava lá em São Paulo, era curioso, porta com porta da minha sala de treinamento, os primeiros profissionais estavam sendo treinados para tirar o CFP, os primeiros profissionais do banco, né? Certo. Os bancos começaram a certificar justamente pelo private. Então, prontamente, quando eu voltei para Salvador, eu já tinha o CPA 10, tirei o CPA 20, estudei para tirar o CEA e comecei também a estudar para tirar o CFP, né? Então, quando eu comecei a estudar para tirar o CFP, meio que vamos dizer assim, o leque ele abriu
realmente de uma maneira bem mais ampla do que eu imaginava que fosse esse mundo, né? Então, aí eu Sim, comecei a, vamos dizer assim, a procurar me informar, estudar mais sobre a carreira do planejador financeiro de fato, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que eu trabalhava muito bem focado na área de investimentos com os clientes. É, até como reconhecimento dos clientes, era um bom trabalho, né? Era muito bem avaliado pelos clientes, mas eu comecei a perceber também que aquilo ali não necessariamente, vamos lá, elevava, mesmo que o cliente tivesse uma boa rentabilidade nos seus investimentos, aquilo ali não necessariamente é, estava aumentando, vamos dizer assim, o seu nível de satisfação com a vida, né? Então, saí do Itaú, né? Fui trabalhar no fundo de pensão dos funcionários da Coelba, aí mais focado na parte lá de gestão de investimentos com a equipe, e aí comecei também a atender os primeiros clientes, né? Porque eu também não sabia como é que, vamos dizer assim, como é que ia ser a aceitação. Eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil, quiçá na Bahia e em Salvador, né? sim. Então, para minha surpresa, começou a ser muito bem recebido, né? Então, ali, basicamente 6 meses depois, eu estava com minha agenda toda tomada e fui meio que obrigado a tomar uma decisão, porque eu estava desenvolvendo duas atividades, mas eu precisava me dedicar mais, né? Certo. Então, ali eu decidi fazer a transição e aí passei a ser planejador full-time, né? E desde então estou aqui nessa carreira muito feliz e satisfeito. Muito bom, Tiago. Só para darmos uma informação a mais sobre as certificações, né? Tem os diferentes tipos. O Sim, CPA 10, que ela é mais básica, que te habilita a vender produtos de investimento. A perfeito. CPA 20, que já permite você fazer esse mesmo tipo de trabalho, mas com, por exemplo, clientes qualificados, investidores qualificados, tipo fundo de previdência, que aí são as certificações que eu tenho, a 10 e a 20. Aí Uhum, você tem a CEA, CEA, que já avança mais, não é isso? uhum. Não é A CE é o especialista em investimentos, né? certo. Certificado Ambima de especialista em investimentos. Isso. Acima desse na Ambima, você tem o CGA, né, que é o CGA. Certificado de Gestor Ambima, que eu Isso. tenho também, né, que aí é para Certo. a habilitação para você fazer gestão de recursos de terceiros. Isso. E aí você tem o CFP também, que é o Certified Financial Planner, que é Isso. justamente no caso do CFP, isso é bom, o CFP ele não é uma habilitação, né? Na verdade, essa é uma certificação de distinção. É uma Certo. certificação que ela foi criada, né, modelada lá nos Estados Unidos pelo FPSB, né? E hoje ela está no mundo inteiro, ou seja, a gente tem várias planejar, né, no mundo inteiro, cada um obviamente com a sua com seu nome, né, Sim. justamente certificando os profissionais como o CFP. Então, por não ser, vamos dizer assim, como administrador, economista, algo regulamentado, ela não é uma certificação de habilitação, ela é de Certo. distinção, né? Perfeitamente, Tiago. E agora que a gente já esclareceu um pouquinho mais as certificações, né? Quais são os tipos, Uhum, o que é que cada uma permite ou distingue no caso da CFP, uhum. o que é que faz o planejador financeiro pessoal? Eu já tenho uma noção, mas o pessoal de repente pode estar com um pouco de dúvida. Então, o que é que faz um planejador financeiro pessoal? Ele trabalha só em banco? Ele trabalha também de forma autônoma? Como é que funciona esse trabalho em linhas Uhum, gerais? uhum. Então, até fazendo uma distinção, né? Hoje, se a gente for pegar todos os profissionais aqui do Brasil, hoje nós somos um pouco mais de 5 mil profissionais certificados, né? Certo. Então, hoje ainda cerca de 65% desses profissionais, eles estão dentro de bancos, né? Porque Tá. justamente esse movimento lá atrás, ele começou meio que como um compromisso de que todos os segmentos privates dos bancos iriam certificar pelo menos 70% dos seus profissionais. Então, por ter esse histórico ainda, esses profissionais ainda estão dentro de bancos, né?
Mas a gente tem também, vamos dizer assim, boa parte desses profissionais atuando de maneira que a gente chama de maneira independente, né? Como, por exemplo, no meu caso, Sim, ah, no meu caso, sou sócio da Life, então temos vários planejadores, mas temos profissionais independentes também de maneira individualizada. Então, na verdade, a certificação, Marcelo, como eu falei, ela hoje ela habilita qualquer profissional do mercado financeiro, na verdade, ela qualifica qualquer profissional do mercado financeiro a entender e atender melhor o seu cliente, né? Mas certo. o planejador financeiro, o profissional independente planejador financeiro, ele tem, vamos dizer assim, uma atuação que eu digo que é uma atuação bastante especial dentro, vamos dizer assim, junto à vida do cliente, né? Então, se a gente pudesse resumir isso, vamos dizer assim, em uma palavra, o planejador financeiro ele acaba se tornando um guia dos seus clientes, das pessoas, da família, né? Então, Certo. ele pode atuar, na verdade, também de várias formas, tá? Mas, basicamente, a gente tem as diversas áreas do planejamento, né? Ou seja, a gente tem ali gestão de riscos, a gente tem a parte sucessória, temos a parte de investimentos, temos enfim, a parte do planejamento em si, a parte do planejamento tributário. Então, ele vai guiar, vamos dizer assim, o cliente em todas essas áreas. Tá? Então, por exemplo, dentro do meu formato de trabalho, o meu formato de trabalho, eu costumo falar para os clientes que é um formato de um trabalho a quatro mãos. Tá? Certo. Por quê? Quando a gente está montando o planejamento financeiro, a gente está montando o planejamento financeiro para o cliente. Tá? Então, quando o cliente ele decide, vamos dizer assim, viver uma vida planejada, ele passa, vamos dizer assim, por uma transformação pessoal, porque ele vai passar a Certo. encarar a vida dele de uma maneira diferente. Então, na minha atuação, o profissional ele tem que ser capaz, de alguma forma, de transmitir um pouco de educação financeira, ele tem que ajudar o cliente a desenvolver algumas habilidades e, obviamente, a parte mais básica e mais óbvia, ele tem que ter uma qualificação técnica muito boa para que ele também possa, de alguma forma, desenhar soluções, né, em todas essas áreas que corrobore ali com os objetivos do cliente, né? Então, vamos dizer assim, é um profissional que ele é muito, vamos dizer assim, muito completo no sentido de atendimento ao cliente, né? E aí, dentro dessa configuração, pode ser que o planejador, junto com o cliente, precise se relacionar com diversos outros profissionais, né? Em que sentido isso? Por exemplo, uma das áreas lá dos módulos da prova do CFP, você tem que fazer sobre seguros, tá? Sobre riscos, sobre seguros. Então, o Certo. planejador financeiro ele tem que entender muito bem dessa área, tá? Mas existe também do outro lado um profissional, que é o securitário, que é o profissional que vende seguros, que ele passa também, obviamente, pela qualificação, e que ele é o especialista Sim. ali. Então, ali você começa a desenvolver um trabalho no qual o planejador ele entende de uma maneira mais profunda o contexto do cliente, né? E vai poder ajudar o cliente de alguma forma é, adquirir o melhor serviço junto a esse profissional, né? Então, o planejador ele não substitui, por exemplo, o profissional de seguros, ele não substitui, por exemplo, o contador, ele não substitui o advogado. Então, Certo. todos esses outros profissionais eles vão estar ali ao redor também do cliente. O planejador, dentro daquele planejamento proposto ali com o cliente, vai estar ajudando ele também dentro desse relacionamento. Muito bom, Tiago. Vou destacar aqui um comentário da Tami Libório, né? Tiago é um profissional completo, apoio psicológico, suporte em tudo. Acho que Tamara Libório, é suspeito, cliente não pode dar um depoimento desse, né? Porque, mas muito obrigado, realmente é sempre, vamos dizer assim, é um prazer ter esse reconhecimento dos clientes, né? Isso faz com que a gente, vamos dizer assim, a cada dia se esforce mais para poder prestar um melhor serviço, né? E traz sim, responsabilidade, né? Traz muita responsabilidade, de fato. com certeza, mas pelo contrário, Tiago, acho que o depoimento do cliente é o que vai preceder o trabalho do Sim, profissional, é o sim, sim, que demonstra realmente o que é que tem sido conseguido. sim. Mandar um abraço também para José Carlos Galante, que esteve na nossa última live e faz parte do projeto Topo Humano e também já apareceu. Tá bom, Galante? Um abraço. Ana Cláudia aí, minha prima.
esteve em todas as lives. Obrigado, Claudinha. Tiago, e a gente falou da certificação CFP. Como é que se obtém essa certificação e quais temas são estudados? Eu tenho noção porque eu já comecei a pesquisar para, de repente, tirar essa certificação e me qualificar mais como profissional. Mas para quem está tomando contato pela primeira vez com a sigla e com o significado, o que é que precisa fazer para tirar a certificação? Legal. A certificação, ela tem basicamente 4 pilares, né? Tem o pilar da educação, ou seja, o profissional ele precisa ter nível superior, ele precisa ter uma graduação, tá? Reconhecida pelo MEC, tá? Ele também tem a parte do exame, né? Então, no exame você tem ali a parte de os módulos de planejamento sucessório, a parte de gestão de investimentos, você tem a parte de planejamento financeiro e ética, você tem a parte de planejamento tributário, você tem a parte de seguros e riscos, né? Então, são basicamente 6 módulos. Você também precisa, obviamente, fazer aderência ao código de ética, tá? Então, esse, vamos dizer assim, eu digo que é um dos principais pilares que sustenta a questão da distinção, né, da certificação. A gente tem um comitê de ética que ele é muito, muito atuante, né, muito rigoroso, tá? Sim. E você tem ali o último pilar, o último e quarto pilar, que é o pilar da experiência, tá? Então, você tem ali que comprovar, no mínimo, 3 anos de experiência, né, de atuação em uma das áreas, tá, do planejamento financeiro, não precisa ser em todas, tá? E essa experiência ela precisa ser de contato direto com o cliente, tá? Por exemplo, não pode ser você trabalhar num banco numa área de back-office, né? Então você tem que ter de alguma forma contato direto com o cliente. Estágio vale, mas conta como se fosse metade do tempo. Então, se fez 1 ano de estágio, vai contar como 6 meses, né? Entendi. Então, essa é uma opção. A outra opção é você passar por uma experiência supervisionada, tá? Então, na experiência supervisionada, ela tem uma duração de 1 ano, né? Então, o primeiro passo é você ter um profissional já certificado que vai te supervisionar, tá? Sim. E aí você submete a indicação desse profissional a planejar a prova, e a partir dali já tem um cronograma que você precisa apresentar ali relatórios durante esse período de 1 ano para poder fazer a validação dessa experiência. Essa experiência não é, por exemplo, Marcelo precisa conseguir clientes para poder fazer atendimento. Não. Marcelo vai acompanhar o trabalho de Thiago. Tá? Só que aí tem um detalhe muito importante. Obviamente que meus clientes não sabem quem é Marcelo, né? Então, Marcelo não participa de reunião, Marcelo não fica sabendo quem é o cliente. Tá? Então, família ABC, que é João, Joãozinho e Maria. Ou Maria, Mariazinha e João. Né? Então, vai ali passar por um processo de discussão de caso, tem alguns protocolos para serem cumpridos, né? E aí depois, ao final, tem a apresentação e aí o profissional CFP vai recomendar ou não para ver se realmente acredita que aquele profissional está preparado, tá? E aí, obviamente, depois a planejar vai fazer a avaliação final. Todo esse processo, o profissional ele tem 2 anos para concluir. Então, por exemplo, eu sou um profissional que eu tenho 2 anos e meio de experiência e passei na prova. Passei em todos os módulos, tá? Então, na verdade, eu vou ter que cumprir mais 6 meses de experiência para daí receber a minha certificação, tá? Então, isso é uma confusão que a maioria das pessoas fazem, né? Passei na prova e estou certificado. Não, a prova é um dos requisitos para você ser certificado. Então, tem que cumprir todos os outros certificados, os outros pilares, né, para se certificar. Então, é bem, vamos dizer assim, não é que é rigoroso, mas é um processo bem apurado para que a gente mantenha, vamos dizer assim, de fato a distinção. E a prova é uma prova bem desafiadora. Eu estou começando a pesquisar, estou vendo que é um processo realmente bastante desafiador. Mas então, de forma resumida, é a prova, é a aderência ao código de ética,
a Perfeito. experiência que tem que ser comprovada e a Isso. educação continuada Não, posterior. o pilar educação se refere à questão da graduação, né? Ah, sim, Depo, de estar de, graduado. isso. Depois de Certo. certificado, para que você mantenha a certificação, aí sim, a cada 2 anos você tem que comprovar X horas de educação continuada, Sim, sim, né? Então, perfeitamente. para você manter a certificação. Só para você ter uma ideia, não sei se você sabia desse dado, mas hoje a gente Sim, tem na prova percentual aí de aprovação de cerca de 25% na média é mesmo. do total de inscritos. Eu digo 25% considerando aquelas pessoas que passaram em todos os módulos, tá? De Certo, vez, porque entendi. tem gente que faz modular, ou seja, não faz todos os módulos de vez. Então essa Certo. estatística são para aquelas pessoas que passam de uma vez. No caso do profissional, Thiago, querer fazer a prova com todos os módulos, vai lá, Uhum, faz. Aí, digamos que ele obteve resultado em 4 módulos, ele alcançou o percentual mínimo e 2 ele não conseguiu. Ele pode depois uhum. fazer só os 2 módulos que faltaram? Pode fazer Certo. só os 2 módulos que faltavam. Quando você faz todos os módulos, você, na média, você tem que conseguir os 70. Então, pode ser que Isso. algum você conseguiu ali menos de 70, se no outro você conseguir compensar, você salva. Então, Tá. vamos dizer assim, esse é o ponto positivo de você fazer todos os módulos juntos. Porque Se o você vai mínimo é fa- 50% em cada módulo. Exatamente. Se você vai fazer Certo. individualmente cada módulo, você sempre vai ter que fazer 70%. Certo. Entendeu? Entendi. Então, Entendi. é, Não, é melhor eu, fazer tudo junto, é. é melhor fazer tudo junto, eu acho. Se dedicar um pouco mais. Sim, Obviamente que isso vai depender vamos dizer assim, da disponibilidade de cada um, mas muitas vezes as pessoas ficam receosas, né? Eu digo, ó, sim, essa é uma prova que, se você se dedica ali, 3 meses de estudo, de afinco mesmo, é uma prova possível, né? Até certo. porque com as pessoas que eu converso que não passam em todos os módulos, na maioria das vezes é muito mais sobre má gestão do tempo da prova do que necessariamente falta de conhecimento. Porque é uma prova Tá, que você tem que gerir bem o tempo, né? entendi. É, porque eu já estou pesquisando, eu vi que tem dois módulos que eles são mais extensos realmente. Acho que o 1 e o 2. E que É. eles requerem mais tempo. Acho que eles ocupam a parte da manhã toda da prova. Uhum, E os uhum. outros 4 é a parte da tarde. Então, realmente, Que é planejamento financeiro e ética e isso. investimentos e gestão de ativos, exatamente. Pronto, pronto, exato. E aí Exatamente. realmente requer uma gestão do tempo mais apurada, na parte da manhã, Exatamente. principalmente. Perfeito. Tiago, nessa sua vivência como planejador financeiro, conversando com famílias, e a gente sabe, eu pelo menos como educador financeiro, a gente sabe que as mudanças começam muito no comportamental. E o que é que você percebe de dificuldade para que as pessoas possam progredir financeiramente dentro daquilo que você orienta? O que é que você, Então, quais são as principais dificuldades que você percebe? e aí até vou falar primeiro direcionado para o profissional, né? Muitas vezes o Tá. profissional do mercado financeiro como um todo, né? Especificamente também o planejador financeiro, ele Sim, acha que ele ter o conhecimento basta. Só que certo, não basta. Vamos dizer assim, esse é o começo da estrada, tá? certo, Porque ele acha que, porque ele sabe e porque, enfim, ele tem um conhecimento técnico específico, que necessariamente ele vai falar isso para uma pessoa, para o cliente dele, e o cliente automaticamente vai passar a fazer aquilo ali a partir daquele momento. Não, não é assim que certo, funciona. Estamos lidando com pessoas, tá? Então, sim, essa parte comportamental, vamos dizer assim, eu digo que é a principal parte, né? E eu digo que eu comecei, hoje, vamos dizer assim, com a obra já pronta, eu digo que eu comecei a me formar planejador na faculdade. Então, uma das tá, coisas que me ajudaram muito, que me ajudou muito e me ajuda até hoje, foi justamente o fato de sempre ter trabalhado com essa parte de gestão de pessoas e foi, vamos dizer assim, só para você ter uma ideia, foi uma área que, em paralelo à parte do planejador financeiro, eu também me desenvolvi muito, né? Então, fui lá, fiz o curso de coach, fiz o curso de PNL, ah, hum, justamente porque o core do trabalho do planejador é justamente ele ajudar pessoas a se transformarem.
tá? Então a gente Certo. tem, eu digo que até antes do comportamental nós temos, que é algo que também influencia no comportamento, mas antes disso a gente tem algo que é cultural, é algo que é histórico. Por quê? Sim. No Brasil, vamos lá, até ali 90, anos 90, que a gente pode dizer início da abertura, ou até mais especificamente 94, Plano Real, até, enfim, poucos anos atrás, a gente sempre conviveu com inflação alta, juros altos, então aquilo ali, de fato, não, vamos dizer assim, não estimulava as pessoas no Brasil a ter uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Então, a cultura foi sempre de, vamos dizer assim, primeiro eu vou ganhar o café da manhã, depois eu vou ganhar o almoço, depois eu vou ganhar o É, jantar. Então, a é. visão não era muito longa, né? Só que o que começou a acontecer? Na verdade, a gente está no meio disso, né? A gente tem uma geração que eu chamo que é uma entre-safra, que ela não teve essa cultura, obviamente, e é a parte que está mais sofrendo. Porque ela passou historicamente, está passando historicamente por um momento econômico com todos os desafios, mas muito mais maduro do que nos anos 90. Sim. Então, você tem juros mais baixos, você precisa formar reserva maior, você precisa ter mais cuidado com o seu fluxo financeiro, você precisa ter planejamento tributário, sucessório. Então, antes de tudo, o problema ele é cultural, tá? Sim. E aí, Sim. depois dessa questão da parte do cultural, e isso é muito importante porque sempre que uma pessoa conversa comigo, eu falo, olha, antes de você escolher trabalhar com um planejador, você tem que escolher viver uma vida planejada. Essa é a primeira coisa, porque se você quer trabalhar com um planejador, mas não deseja mudar a sua visão e deseja continuar vivendo da mesma forma, provavelmente você vai jogar dinheiro fora, né? Então, Isso. hoje, você precisa, obviamente, mudar um pouco desse modelo mental, né? Então, essa é uma parte até, vamos dizer assim, muito educativa, tá? E aí, obviamente, você também vai trabalhar a parte do comportamento, tá? Porque sem mudança de comportamento, sem mudança de visão, sem muitas vezes mudança de valores, o trabalho do planejamento, vamos dizer assim, acaba não surtindo muito efeito, né? Então, eu digo até que o trabalho do planejador financeiro, ele começa ajudando o cliente a conhecer algo que provavelmente ele nunca teve contato, que é Sim. justamente, peraí, eu tenho que agora tomar conta desse meu negócio chamado vida, e aí algo que é muito comum no mercado, né? Se fala muito, primeiro você tem que definir os seus objetivos. Eu falo, olha, isso é legal, é importante, mas antes disso a gente tem que entender algo muito mais, ao mesmo tempo, profundo e mais amplo, que é qual é a história de vida que você quer viver daqui para frente. E Certo. aí, tudo que você vai fazer de planejamento de fluxo financeiro, tributário, sucessório, riscos, investimentos, vai servir a isso, tá? Então, não adianta a gente querer também fazer planejamento por planejamento. Então, hoje a maior dificuldade é justamente essa questão cultural, comportamento, visão, e Sim. que as pessoas estão começando de alguma forma a despertar para isso. Por quê? Como é que as pessoas despertam? É basicamente vendo ali talvez um familiar que já está numa idade mais avançada e está meio que sofrendo com isso, ou está percebendo também que precisa cuidar melhor da vida. Então, geralmente esse tem sido o estalo, né? Entendo, Thiago. Ou seja, não deixa de ter alguma similaridade com o planejamento empresarial, que você faz um diagnóstico, que é essa análise da história de vida daquela família, daquela pessoa, para ver o Uhum, ponto que ela está hoje. E a uhum, partir daí que você vai definir os objetivos, né, e o planejamento que vai definir a trajetória a ser cumprida ali no meio para uhum, uhum. sair desse diagnóstico para o objetivo. Tá certo, hein? Exatamente. E aí, só fazendo mais uma observação, né? Claro, Acho que quando a gente claro. fala dessa linguagem de planejamento financeiro, existe meio aquele. Eu falo que é o pacote Brasil, né? Eu quero trocar de carro, eu quero viajar 2 vezes para o exterior, eu quero ter uma casa legal, eu quero ter uma casa na praia e eu quero Sim. me aposentar ganhando 3 vezes mais do que eu ganho hoje, tá? Sim, Não, não é isso. Isso é secundário, tá? A pergunta que a tá. gente tem que começar é como é que você deseja viver com a sua família daqui para frente? Qual é o tipo de carreira barra negócio que você deseja se desenvolver? Qual é o dia a dia Certo. que você quer viver? Como que você deseja criar seus filhos? Então,
note que o fato de uma pessoa ter a casa A, B ou C, ela tem que ser, de alguma forma, subserviente ao tipo de carreira que ela quer desenvolver. Tá. Porque não vale a pena o cara se matar de trabalhar numa carreira que ele não quer, só para manter uma casa que é mais pesadelo do que sonho para ele, né? Então, esses objetivos que a gente está acostumado a ouvir, né? Ok, eles são importantes, não estou dizendo que a gente tem que perseguir eles, mas, como eu falo, essas perguntas mais amplas, elas têm que vir primeiro para a gente entender como que esses objetivos secundários vão se encaixar nessa história. Muito bom, Thiago. Aproveitar e mandar um abraço para a Elde Oliveira, está aqui dizendo que está top a nossa live. Que É, bom, o é Elde. o Obrigado melhor pela contador da presença. Bahia aí. Ah, Elde é fera, Elde é fera. E, e aí, Thiago, agora tentando fazer uma junção, né, Uhum, das áreas que a gente professa, né, cada um. Como é que uhum, a gente da educação financeira pode ajudar no trabalho de vocês, planejadores financeiros? Como é que a massificação da educação financeira, que é uma coisa que a gente está percebendo que está sendo massificada, como é que uhum. essa massificação pode ajudar o trabalho do planejador financeiro? Então, eu digo que hoje a educação financeira, ela é, de alguma forma, tem sido também o primeiro passo para as pessoas entenderem também a parte de planejamento, né? Então, se a gente imaginar, educação é basicamente o conhecimento, né? E o planejamento vai ser colocar esse conhecimento em ação, né? Certo, Colocar esse conhecimento à prova. Então, certo. a educação financeira é algo, vamos dizer assim, ainda que ainda tem muito a se desenvolver, né? Apesar de, obviamente, a gente tem muito mais profissionais falando disso, mas a gente Sim, precisa de muito mais. A gente precisa começar cada vez mais cedo. E aí a educação financeira, ela precisa também começar a ser exercida dentro de casa, né? Então, para a gente ter também hoje uma coisa que acontece muito é muitas vezes até a criança ela tem a educação financeira algo mais estruturado na escola, sim, mas se os pais não estão educados financeiramente, vai ser algo, vamos dizer assim, no dia a dia vai ser difícil para a criança, né? Então, certo. a gente tem que ter pais educados financeiramente para também ter condições de conduzir isso com seus filhos, que vão cada vez mais receber esse tipo de educação na escola, né? E quanto mais as pessoas de alguma forma tiverem esse nível de conhecimento, de educação, o planejamento financeiro ele também vai ser muito mais requisitado, né? Porque Sim, hoje as pessoas ainda, vamos dizer assim, poucas pessoas sabem o que é planejamento, que existe planejador, muito poucas pessoas, isso, né? isso. Então, eu acredito que com essa questão da educação financeira, as pessoas também vão entender um pouco mais do que é planejamento e também vão se interessar mais pelo tema, né? Então, acho que são duas coisas que andam muito juntas, né? Então, Certo. por isso que eu falo, esse trabalho que você faz, tem um outro amigo meu que acabou de entrar aqui, o Diogo Silvério, faz um trabalho Muito bom. fantástico na parte de educação financeira, mais especificamente na área de investimentos, trabalhou comigo no Itaú na época. Sim, sim. Então, isso só faz, vamos dizer assim, enriquecer vamos dizer assim, toda a nossa cadeia, né, que a gente tem aí dessa parte de educação, investimentos, planejamento. Então, isso é fundamental, né, que todo mundo trabalhe de alguma forma também de mãos dadas, né? Entendi. Você definiu bem, Tiago, uma cadeia. Acho que é isso que estamos formando, né? Uma cadeia Sim, produtiva com o intuito de melhorar a vida das pessoas, porque e até do país, né? Porque sim, pessoas, uma sociedade mais bem educada financeiramente contribui para que as coisas no país, na economia, transcorram de uma forma melhor, né, com uma poupança melhor, que permita ter um volume de recurso para crédito também maior e, sim, consequentemente, sim, taxas que na prática sejam menores. A gente tem uma sim. Selic baixa, mas que não Uhum. se reflete na prática. E, entre outras coisas, é porque a gente não tem formação de capital. Exatamente. Tem coisas interessantes, né? Em outras lives que eu fiz, eu também costumo falar muito isso.
Hoje a gente tem algo que é muito comum no Brasil, que é o quê? Uma geração, né? E é Sim, aquela geração ali entre 30 e 50 anos, que na verdade é uma geração que cuida de três. Por quê? É aquele casal ali na faixa dos 40 que hum, sustenta os pais e sustenta os filhos. e a si Olha, próprios, são e a três si gerações. próprio. Olha o peso que isso representa, né? Então, Sim, eu acredito que, vamos dizer assim, a pessoa que está se planejando comigo hoje, ele é meio que essa pessoa tem grande possibilidade de libertar seus filhos. certo. Isso, isso é algo muito precioso e as pessoas não têm muito a dimensão do quanto isso, vamos dizer assim, é poderoso, né? Então, tanto que eu Sim, falo, olha, o objetivo, muita gente faz confusão, o planejamento financeiro é para ajudar a gastar menos. Não, o planejamento financeiro é para ajudar você a gastar dinheiro até o último dia da sua vida, certo. né? É ao contrário, fazer isso de uma maneira saudável, né? E Com então certeza. essa questão da educação, ela é obviamente fundamental e do planejamento Sim, também para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, né? E aí, isso. curiosamente, algo que eu tenho passado, até em termos dessa questão da educação financeira, vamos lá, de uma forma ou de outra, nesse momento que a gente está passando, a gente tem crédito. Tá. Mas sabia que tem muita pessoa que não recorre ao crédito porque as pessoas têm uma visão ruim do crédito. Elas acham É, que todo mundo que pega crédito é de alguma forma fracassado, é porque está devendo. Não, não é. Se as pessoas tivessem educação financeira, de fato, seja de maneira individual, seja na vida empresarial, elas estariam, vamos dizer assim, recorrendo a crédito, por exemplo, de uma maneira inteligente, sim, necessária nesse momento, né? Mas muitas vezes se negam a fazer isso e acabam indo para o pior lado, porque a pessoa começa na negação, na negação, na negação, e aí quando ela vê, ela vai ter que começar essa história pelo pior lado, que é o quê? O cheque isso. especial. Olha Pois é. só, né? Então, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de educação financeira, elas estariam, inclusive, melhores nesse momento que a gente está passando agora. Perfeito, Tiago. É bem por aí mesmo. Só antes de eu continuar, agradecer meu amigo Constantino, coordenador dos cursos de Administração e Contabilidade da Unijorge, aqui destacando os temas e as personalidades que a gente tem trazido nas lives aqui do Topo Humano e parabenizando. Obrigado, Constantino. Inclusive, ressaltando o seguinte, a primeira live que eu participei, antes um pouco desse ciclo, foi com o Constantino me entrevistando lá para a Unijorge, com uma satisfação grande. E aí tem isso mesmo, Tiago, essa questão da negação, né? Que as pessoas negam a necessidade do crédito. O falecido Joelmir Betting costumava dizer que quem não deve não tem. E às vezes você precisa do crédito para chegar aos seus objetivos, se alavancar de uma forma responsável, equilibrada, sabendo qual é a taxa de juros que você está pagando. Mas é saudável, é possível ser saudável o uso do crédito. Inclusive, isso também está numa obra que é fundamental na educação financeira, que é o Pai Rico, Pai Pobre. O Kiyosaki Uhum, fala sobre isso também. uhum. Então, a gente tem que ter cuidado, mas também tem que considerar o crédito como um elemento amigo, né, das nossas Sim, finanças, sim, quando sim. bem utilizado. E um ponto que eu não perguntei ainda, Tiago, Covid, pandemia, como é que isso está afetando o trabalho de vocês, planejadores financeiros? Eu queria entender essa Então, relação. nosso trabalho ele meio que triplicou, né? Em que sentido? Obviamente eu estou sendo mais demandado agora pelos meus clientes, obviamente, Ah, né? sim, E também por quem ainda não é cliente, né? Por diversos certo. motivos, tá? Então, vamos dizer assim, esse é um momento que, de fato, as pessoas que ah, entraram nessa época de pandemia já com um planejamento financeiro preparado, esse Sim, planejamento, de alguma forma, ele está sendo testado, né? Então, certo. temos pessoas que perderam toda a sua renda, temos pessoas que não perderam renda, que perderam Isso, parcialmente, e então, interessante até que, vamos lá, a pessoa foi lá, tem toda a reserva de emergência dele isso.
enfim, mesmo assim, obviamente, ele entender que usar isso e que ele se preparou para esse momento, mesmo assim, as pessoas se sentem um pouco psicologicamente incomodadas com isso, né? Então, Certo. eu acredito que nesse momento, o trabalho do planejador financeiro ele se torna mais relevante, tá? Porque mesmo é como se a gente tivesse uma pessoa passeando pela floresta. A Sim, pessoa tá com espingarda, tá com a faca, tá com colete à prova de bala, mas na hora que o leão entra na frente dela, a mente dá um branco. Mas ela está certo. preparada para enfrentar, né? Então o planejador, vamos entender que o planejador é o guia nessa caminhada. Ele vai falar, não, calma, você está preparado, então a gente vai ter que pegar esse caminho, tá tudo bem, e a gente vai caminhando, né? Então Tá. esse trabalho tem sido bem intenso, né? Aí tem acontecido muitas coisas interessantes, né? Pessoas que lá em dezembro, janeiro diziam que era impossível a mudar o padrão de vida, estão vendo que podem manter uma qualidade da vida gastando muito menos, enfim, Sim, do ponto de vista de pensar a vida de uma maneira diferente, obviamente replanejar o dinheiro nessa direção, né? Isso tem acontecido muito também, né? De entender o que é que realmente é importante e o que não é. Então, eu acredito que até vamos dizer, passando por esse processo, as pessoas sim, mesmo que pela dor, vão sair muito melhores. eu também acredito nisso, Tiago, que esse período vai provocar algumas transformações importantes na sociedade, na vida empresarial e, Sim, assim, quero crer que as pessoas vão sair um pouco melhores desse sofrimento, porque a situação é complicada. sim. O Diogo está aqui parabenizando a gente, Tiago. Estamos juntos nessa caminhada da educação financeira. Valeu mesmo, Diogo. Obrigado aí pelo comentário. E aí, Tiago, está acontecendo com a gente o que aconteceu em algumas das lives. Está quase terminando o tempo aqui que o Instagram nos dá. E eu vou encerrar aqui essa primeira parte, retomar e peço ao pessoal que acompanhe aí para poder retomarmos daqui a pouco. É só o tempo de eu encerrar, postar essa primeira parte e a gente dá seguimento. Um Beleza. segundinho só. Tá bom. Pronto, Thiago ágil aí já retornou. Apostos. Exatamente. E nossos amigos também, aos pouquinhos, estão retornando. Pois é, Thiago, então é essa situação, né? Com a questão da pandemia, o trabalho ficou mais intenso, né? As pessoas estão Uhum. demandando mais. Sim. É, E, e posso quem só não fez o dever de casa, né? Da reserva de emergência, tá bem complicado agora. exatamente. E quando a gente pensa em pandemia, a gente pensa muito vamos dizer assim, nessa questão de reserva de emergência, de crédito, Sim, mas tem sido muito importante também em relação à questão dos investimentos, tá? tá. Porque a gente, vamos dizer assim, passamos um ano espetacular, né, de 2019, tá? Sim, Onde basicamente todo mundo ganhou dinheiro, né? certo. Então, quando foi ali ano de 2007, 2008, eu já estava no mercado, né? E Hum, curiosamente, vamos dizer assim, na época eu estava no banco da Ecoval, certo. e eu lembro que, enfim, bem antes ali, acho que outubro, setembro de 2007, o dono do banco já tinha chegado para a gente, ele veio a Salvador pessoalmente, nunca me esqueço disso. Ele falou: ó, Tá. vamos começar a recolher os empréstimos porque uma crise está chegando, né? Certo. Enfim, aí teve toda aquela história lá em 2007, 2008 e curiosamente, final ali de 2018, 2019, a gente começou a viver a mesma euforia, né? Sim, Só que eu digo que essa euforia, de alguma forma, ela foi muito mais intensa, porque hoje a gente está numa era muito mais informatizada, hoje a gente tem aquelas casas de análise, enfim. Então, sim, praticamente todo mundo que você conversava, todo mundo estava ganhando dinheiro no mercado de ações, né? certo. E junto com os meus clientes, eu sempre fui muito defensor da questão da visão da gestão de portfólio, né? Então, e aí dentro dessa questão da gestão de portfólio, gestão de risco, né? Então, Sim, não é só porque uma classe de ativo está subindo que você vai aumentar ela infinitamente dentro
dentro do seu portfólio, né? Você tem que manter a sua gestão de risco, você tem que ser Sim. fiel à sua gestão de investimentos, né? Só que eu atendo hoje 50 famílias, né? A gente tem Certo. milhões de investidores que estão na bolsa, né? E todo mundo Isso. só ganhando, só ganhando, só ganhando. E obviamente eu lembro muito claramente ali a quarta-feira de cinzas, pós-carnaval, veio até sexta-feira após carnaval, a gente teve uma primeira queda bem acentuada e algo que Isso. deveria ser um alerta, muito pelo contrário. O que a gente mais ouvia é caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. E aí a gente teve, vamos dizer assim, toda essa sequência, né, até ali meados de março, né? Isso. Então isso tem muito a ver também com uma falta de planejamento financeiro, tá? Porque se você tem um planejamento financeiro, você tem um direcionamento muito mais claro para os seus investimentos, né? Certo. Em final de janeiro, curiosamente, eu tinha escrito uma carta para os meus clientes, eventualmente eu escrevo uma carta, enfim, sobre temas aleatórios, mas que tem a ver. E aí eu escrevi muito sobre essa questão do risco, né? Porque eu via que era algo que Sim. estava muita euforia, etc. E ali, vamos dizer assim, eu tentei mostrar ali que o grande perigo do investimento não é o investimento em si, é o investidor, né? É. Não sei se, não sei se você sabe, mas tem um dos fundos que foi gerido lá pelo Peter Lynch, o Magellan, enfim, na década ali de 80, 90 teve rentabilidades espetaculares. Eles Sim. fizeram um estudo mostrando que mesmo o fundo dando cerca de 28% ao ano em dólar, sabe que qual era a rentabilidade média dos cotistas do fundo? Zero. Zero, né? Zero. Por quê? Resgatava quando caía e aplicava quando subia. Oh, meu Deus. O comportamento do investidor é algo fundamental. Então, se você tem um planejamento, você tem um direcionamento, né? Eu costumo falar Certo. que a rentabilidade que você vai ter no final é a rentabilidade do investimento, é a soma da rentabilidade do investimento mais o comportamento do investidor, né? Sim. Então, quem de alguma forma não tinha um planejamento, não tinha um mapa, não tinha algo, não tinha parâmetros definidos de risco, etc., para poder chegar nesse momento, e esse momento sempre chega e foi de alguma forma potencializado com a questão da pandemia, tende a ter, vamos dizer assim, atitudes mais irracionais em relação aos seus investimentos, né? Então, ter um Sim. planejamento é um dos pontos mais importantes também para que você tenha melhor condições e tenha melhor rentabilidade no seu portfólio de investimento. Com certeza, Tiago. É sobre o que você falou do investidor. O Kiyosaki, ele, em um dos livros dele, ele diz: investir não é arriscado, arriscado é o investidor. Porque Exatamente. essa questão do comportamento influencia muito. E a gente que já mexe com essa coisa de investimento há um pouquinho mais de tempo, naquela crise do subprime, o que eu tinha em ações não era de home broker, não era uma carteira que eu mesmo construí, mas era em fundo de investimento de ações. Uhum. E o fundo que eu estava, ele chegou a estar com menos 45% naquele momento. No auge Uhum. mesmo, chegou a menos 45%. E aí Uhum. tinha colegas no trabalho que diziam: pô, eu não aguento mais, eu vou resgatar, eu vou resgatar. Eu digo: olha, se você pode assumir 45% de prejuízo, eu não posso. Então eu vou, agora já estou aqui, eu vou segurar, porque isso é a tendência a recuperar. E recuperou, Uhum. e Uhum. voltou, né? Uhum. Então acho que Uhum. muita gente se baseou nisso para essa experiência agora. Uhum. Eu lembro de quando bateu quase 120 mil pontos o Ibov ali no final de fevereiro ali, e ele desabou durante todo o mês de março. O Ibov caiu 30% no mês de março e já tinha Uhum. começado uma queda em fevereiro. Sim. Então, realmente gera esse comportamento. E como a Uhum. Selic está baixa, a renda fixa está rendendo cada vez menos, as pessoas estão correndo para o mercado de ações e sem estudar, né? E sem saber, na verdade, sem ter uma referência, e estão entrando, e aí pega um cenário de vários circuit breaker, que isso nunca aconteceu. Uhum. Inclusive tem um comentário aqui a respeito, ó, do Carlos Bregalda. Mas quem tinha caixa, no máximo até o terceiro circuit breaker,
foi quase que todo. Difícil segurar o caixa de oportunidade nessa hora. Ou seja, o cara tá vendo ações que estavam, por exemplo, como a Itaúsa, que a gente conversou na live com o Galante, inclusive anteontem. Itaúsa que bateu lá na casa dos R$ 14 e pouco, caiu para 8 e alguma coisa. Então, muita gente identificou isso como uma oportunidade de entrar numa ação que, a princípio, é sólida. Mas Só é que a isso, gente não sabe o que é que vai sobreviver também a essa crise. é isso. O ponto interessante é, todo mundo vinha falar para mim, mas Thiago, as ações estão metade do que estavam custando. Não, legal, não tem nem dúvida disso, né? Sim, Mas isso, de alguma forma, é aquele processo ali de ancoragem, né? Pô, se estava valendo 20, agora está valendo 8, 10, eu vou comprar. Não certo. necessariamente, porque você não sabe como é que vai ser o mundo daqui para frente, você não sabe como é que Isso, essas empresas, você não sabe se é o fim, né? Também. Então, enfim, tem vários aspectos, né? Mas o ponto principal, eu acho que nessa questão, enfim, acho que cada um também tem sua estratégia, né? Mas acho que o ponto isso, aqui é, primeiro, não existe somente uma classe de ativo. As pessoas certo. acreditam que a única forma de se ganhar dinheiro é com ações. Isso é um grande mito, é uma grande falácia. Não existe só uma classe de ativo. Isso, É, as pessoas têm que aprender o conceito de portfólio, tá? Então, eu falo que é bem parecido com a nutrição, né? Você não come só proteína, ou você não come só isso, carboidrato. Você tem que ter proteína, carboidrato, você tem que ter gordura, né? Mas o que vai exatamente. mudar de pessoa para pessoa é a proporção, é o contexto individual daquela pessoa, né? Então, Exato, claro. a pessoa vem para mim e pergunta, minha renda variável desvalorizou não sei quantos por cento. Falou, não, a pergunta que você tem que fazer era se o percentual de renda variável que você tinha era adequado para você. Porque essa classe de ativo é renda variável porque varia mesmo, não Isso, é? Tá no nome, né? Então, se o que você tinha era o que você precisava ter dentro do seu contexto de planejamento, não tem nada de errado, né? Aí o que você tem que analisar é, se você tem dinheiro em um fundo de investimento, você tem que analisar se o desempenho daquele fundo de investimento está dentro daquilo que se propunha, né? Você lê o regulamento do fundo, você viu se o fundo é alavancado, se não é, você conhece o gestor, você conhece a equipe, né? sim, Mas eu acho que o principal é, você tem diversas classes de ativos no mercado, não existe uma só classe de ativo que é a melhor classe de ativo, então é uma combinação de várias classes, né? Então as pessoas têm que aprender que é gestão de portfólio, não é só gestão de ações, não é só gestão de inflação, não é só ouro, não é só, enfim, o mundo é certo. muito maior do que somente isso. Pois é. E nesse meio tempo, naquela sequência de circuit breaker, 2 às vezes no mesmo dia, 3 ao longo de uma mesma semana, eu não lembro agora o nome do fundo, mas teve um fundo de investimentos que ele quebrou. Foi Eu o li essa Ponta Sul, notícia. Eu acho que foi. Que Ponta Sul. ele geria um ativo aí de uns 4 ou 5 bilhões de reais e terminou quebrando porque o mercado foi a um nível de risco tão elevado que o regulamento do fundo não permitia ele seguir em frente. Ele tinha que liquidar Uhum, as posições do jeito que estavam. tá. E ao liquidar daquele jeito, ele quebrou É, os cotistas dele, né? tem, Então, tem, você vê, acho que o cara não imaginava nunca que fosse chegar a um ponto na daquele. verdade, esse fundo ele tem uma história interessante, tá? Certo. Esse fundo é de um profissional super, hiper qualificado do mercado, tá? Sim, Um dos caras mais, vamos dizer assim, mais admirados, né? sim, O fundo estava alavancado, tá? certo. Enfim, acho que basicamente, se eu não me engano, acho que o cotista era só ele, ou tinha mais outro cotista, alguma coisa assim. Enfim, aconteceu o que aconteceu, tá? Certo. Só que a gente tem que ponderar, porque o cara é um profissional de anos de experiência, tá? Sim, Querendo ou não, ele sabia o que estava fazendo, sabia o risco que ele estava correndo. E o sim. mais interessante, o fundo tinha 4, 5 bilhões, não é isso? É, Esse nessa fundo, faixa. esse fundo representava uma pequena fração do patrimônio dele. Certo. É a mesma coisa que eu e você, Marcelo, chegou, ó, vamos pegar aqui R$ 100 e montar algo alavancado? 4 bilhões Certo. para ele representa isso, né? Entendi. Então, obviamente que
chama bastante atenção, porque é um volume grande, estava alavancado e Sim, etc. sim, sim. E pode ter certeza que essa questão de alavancagem quebrou muitos investidores individuais também, né? Acho que ficou famoso pelo montante, pelo fato do cara ser profissional, né? Sim, Mas é isso, quando a gente vai ver, ok, é duro perder 4 bilhões, óbvio, mas aquilo ali fazia cócegas em certo. quem perdeu, né? Ou seja, dentro Mas, de um conceito de portfólio, ele assume um risco elevado numa fração pequena do capital total dele. exatamente, exatamente, Sim. né? Que eu falo para os meus clientes, ó, pega 5% ou menos aí do seu patrimônio e vai brincar. Vai fazer o que você quiser. E pode até jogar no bicho, enfim. Pois é, tá certo. Faz todo sentido mesmo, Thiago. Então, meu amigo, eu quero agradecer sua participação aqui nessa live. Engrandeceu muito o nosso projeto Topo Money. Eu acho que a atividade do planejador financeiro pessoal é fundamental. As pessoas, no geral, ainda não têm educação suficiente para conduzir isso sozinhas e, na medida do possível, se tem condição de contratar um serviço desse, deve contratar, porque, como a gente viu hoje, é abrangente, pega aspecto psicológico e o comportamental. Então, ajuda na preparação para a vida. Acho que, além das finanças, ajuda na preparação Uhum. para a vida de forma geral. E aí eu quero deixar o espaço para você fazer suas considerações finais, Thiago. Mais uma vez, muito obrigado por favor, faça suas considerações. Legal. Sempre me fazem esse tipo de pergunta, acho que é comum, né? Quanto que eu preciso para fazer planejamento financeiro? Falei, ó, Certo, para importante. fazer planejamento financeiro, a única coisa que você precisa é coragem. Você não precisa de dinheiro. Porque a partir do momento É, que você se propõe a fazer um planejamento financeiro, você vai ter que tomar decisões, né? Então, sim, esse é um ponto muito importante, porque se a gente parar, eu digo que acho que o grande, a parte mais, vamos dizer assim, mal entendida do mundo das finanças é o orçamento, né? As pessoas, a compreensão do que é um orçamento, ela é completamente errada pelas pessoas, que as pessoas têm a ideia de que eu vou ter que fazer orçamento. Orçamento é controle, certo. controle é restrição, e eu não quero viver na restrição. Esse é o maior, vamos dizer assim, é o maior erro de interpretação que as pessoas têm, tá? Na verdade, o Sim, orçamento ele tem várias possibilidades, mas a primeira coisa é que você estabelece uma foto para que você tome decisões de vida. Então, isso. se você procura utilizar o orçamento só como controle, provavelmente alguma hora vai sair do controle, né? É igual fazer dieta. Você fica É. ali fazendo dieta, não compra nada, mas a primeira festa que você vai, sai cheio de brigadeiro dentro da mochila, né? Então, não é isso, porque se você faz um orçamento e usa essa ferramenta sem antes tomar decisões, não vai servir. Então, para fazer planejamento financeiro, você precisa de coragem para tomar rédea da sua vida, né? Esse é o ponto mais importante. Que entender que quem chega a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, muitas vezes começa do zero, Isso. começa do zero, começa do zero e começa decidindo, né? Então, você fazer planejamento financeiro, vamos até um passo antes do planejador, né? Você fazer planejamento financeiro é você assumir as rédeas da sua vida, é você tomar melhores decisões, é você ter mais qualidade de vida, é você tomar melhores decisões de carreira, é você colocar o dinheiro para trabalhar melhor para você, né? Sem isso, tudo fica muito solto, né? E as pessoas de alguma forma ficam andando em Isso. círculos, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela tem ali uma mente preparada para tomar decisões e fazer planejamento financeiro, aí sim também é hora de repente dela recorrer a um planejador financeiro, tá? E por que que isso é importante também, Marcelo? Porque Sim. como eu falei lá, dei o exemplo da selva, né? O planejador financeiro ele consegue enxergar a sua situação, o seu contexto, e te ajudar a ampliar essa visão. Então, quando você tem uma Isso. visão ampliada, você começa a tomar melhores decisões. Somos seres relacionais, né? Às vezes as pessoas acham que elas são autossuficientes, mas não são, né?
você se relacionar, você ter alguém que entende para te guiar, vai fazer com que você chegue muito mais longe, né? Mas acho que a mensagem principal é as pessoas precisam começar a se planejar. E elas vão Sim, começar a se planejar por bem, no sentido de que eu quero ter uma vida melhor, que eu vou tomar as rédeas das decisões financeiras e de vida, ou sim, muitas vezes, que é a parte, vamos dizer assim, mais chata da equação, que é a parte pior, elas vão precisar fazer porque precisam. E é exatamente. aquele momento, às vezes, até que, poxa, eu costumo ouvir muito isso. Eu gostaria de ter te conhecido há 10 anos atrás. É, Mas a gente não pode voltar no tempo, então vamos fazer os próximos 10 anos valer a pena, né? Então, faça um planejamento, busque um planejador, e aí você vai ter uma vida infinitamente melhor. pô, muito legal isso que você comentou sobre orçamento, Thiago. Isso vê como uma coisa puxa a outra. Isso me remeteu ao curso que eu gravei, que está em edição, Desvendando os Segredos da Educação Financeira, que tem um módulo sobre orçamento e que, de forma geral, a mensagem que eu tento passar, pelo menos, é essa. O jogo das finanças pessoais você vai ganhar no orçamento. Se você cuida bem do orçamento e não é essa coisa de eu não posso gastar com nada, essa coisa obsessiva de economizar a qualquer custo. Uhum, É bem como você falou, né? O orçamento como uma peça que nos ajuda a viver em equilíbrio. Então, exatamente, foi exatamente. muito legal você ter tocado nesse ponto, Quem, porque quem, vai fa, bem quem na linha do que eu fala, tinha apresentado quem lá. fala isso de eu não posso gastar com nada é porque ainda não decidiu onde quer chegar. Esse é o ponto. É, exato. E aí não tem, como a gente mora na Bahia, não tem santo que faça milagre, né? Nem sempre vem orixá, né? Como a gente está na Bahia. Exatamente, Exatamente, exatamente. muito bom, Thiago. Pois bem, meu amigo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Boa noite. Você abrilhantou demais esse nosso ciclo que está se encerrando hoje e que, evidentemente, outras lives a gente vai fazer aqui pelo Topo Money e com certeza Legal, a gente vai conversar até depois sobre temas específicos que entram na sim, certificação, aspectos joia. específicos do planejamento financeiro para aprofundar um pouquinho mais essa conversa que a gente teve hoje. A gente vai marcar aí novas oportunidades. Laiana está aqui dizendo excelente troca. Obrigado, Laiana. É minha mulher. Ela está falando isso, ela está na sala, ela está falando isso por livre e espontânea vontade, viu? Com certeza, eu tenho certeza disso, Thiago. É, Então, agradecer a quem está aqui nesse momento, até essa hora, nos ouvindo. Essa segunda parte da live também vai para o nosso feed, assim como a primeira já está lá. E pode divulgar, pode passar para os amigos para poder acompanhar o que nós conversamos aqui hoje. Topo Money é um projeto de educação financeira que está se desenvolvendo. Já temos um curso que eu gravei e a gente pretende ter outros também para colocarmos, né? Estamos com o nosso site em formatação e em breve a gente pretende começar a divulgá-lo, inclusive com blog. Então, assim, é o nosso projeto de uma escola online de educação financeira, Tiago. legal. E para quem está nos acompanhando, a gente vai agora para o encerramento. Nos siga nas redes sociais, nós já estamos aqui no Instagram, @topomoney, assim como no LinkedIn e no Facebook, e em breve no Twitter também. Aproveitem para passear pelo nosso perfil, pelas nossas postagens. Tem alguns vídeos curtos no IGTV, ali de 2, 3 minutos, em que a gente fala sobre alguma coisa, algum tema específico. Então aproveitem para assistir, conhecer mais, deixar dúvidas, perguntas, que a gente vai manter essa interação. Legal. Ok? Obrigado, boa noite. Abração, Thiago. Valeu. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.